Graça e paz. Semana está vindo mais uma frente fria aí. Tirar os agasalhos. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo vai aquecer o teu coração nesta noite. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso na tua presença. Pedimos que o teu Espírito traga luz, entendimento e revelação acerca das verdades da tua palavra. Cumpre o teu propósito nas nossas vidas nessa noite. Estabelece-nos no centro da tua vontade. Pai, que tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que quer impedir, Senhor, que cada um dos teus filhos e filhas nesta noite recebam a tua palavra, seja aniquilado pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Que a verdade de Deus se estabeleça nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Nosso apóstolo, o apóstolo Edmilson, cumprindo a sua chamada sacerdotal, está ali em São Paulo, né, ministrando na igreja lá, Igreja Evangélica das Nações, do apóstolo André, está aniversariando, e foi um tempo maravilhoso, e há muitos pastores ali em São Paulo que a Igreja Evangélica em Campo Grande dá cobertura, né? E também estiveram com esses pastores lá. Que esteja orando pelo retorno do nosso apóstolo, da nossa apóstola, para que os dois possam retornar em paz para a nossa cidade. Amém? Nós estamos nesse mês com esse tema, por esta causa me ponho de joelhos, e vamos trabalhar em cima desse tema especificamente. O tema da mensagem é exatamente isso, e a pergunta é: o que é que te coloca de joelhos? O que é que me coloca de joelhos? Se você, o pastor Breno acabou de ministrar aqui sobre artes marciais que ele fez, e uma pessoa que não tem preparo, de repente se encontra com uma pessoa preparada, e se essa pessoa preparada der um soco na boca do estômago de qualquer um de nós aqui que não estamos preparados, com certeza nós vamos dobrar o nosso joelho na hora. Porque a dor vai ser provavelmente insuportável. E às vezes na nossa vida, no dia a dia, existem situações que surgem na nossa vida que nos fazem assim. É como um soco na boca do estômago e que nos coloca de fato numa condição onde a gente olha para aquela situação, aquela circunstância, e a gente acha por demais difícil de vencer aquilo. Aquilo parece que aos nossos olhos é impossível nós conseguirmos reverter aquela situação. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo muitas vezes. Não foi uma nem duas, mas muitas vezes. Dá uma ajustada no som, que está dando eco. Deixa um pouquinho aqui aqui está bom, mas não sei aí como está na igreja. Está ruim? Então dá uma ajustada no som aí. Está meio grave, né? Está meio grave, dá uma ajeitada aí. Então, às vezes pode ser que aconteça isso com você também. Que você, às vezes, diante daquela circunstância, você se dobre, você fala: eu não dou conta. E a pergunta é: o que é que você tanto deseja, a ponto de clamar a Deus por uma intervenção divina? No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, pode projetar na tela. É um texto bastante conhecido nosso, e que muita gente gosta até desse texto, que diz assim: sabemos que todas as coisas, diga todas as coisas, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós olhamos para esse texto, onde aqui diz que todas as coisas, algumas traduções diz contribuem, ali diz contribuem ou concorrem, quer dizer, então se é todas as coisas, é todas as coisas. E se todas as coisas elas convergem a nosso favor,
Por que a gente passa por isso? Porque a gente passa por dificuldades no relacionamento, porque a gente passa por dificuldades financeiras, porque passamos por dificuldades na área da saúde, porque situações nos pegam, num jargão usado, nos pegam de calça curta, e a gente não sabe como lidar com isso. As dificuldades da vida. E será que a dificuldade na minha vida e na sua vida, ela tem um propósito? Você está passando por alguma situação difícil? Eu olho para Davi no Salmo 55, quando ele usa a expressão dizendo: quem me dera tivesse asas para voar, eu fugiria. Tamanha era a dor que o salmista estava sentindo diante de um momento de tanta turbulência e tribulação na vida dele. O que ele queria era sumir, desaparecer, ir para um lugar onde ninguém o enxergasse, ninguém o visse, não se comunicasse com ninguém. Você já passou por isso alguma vez na vida? Quantos já passaram? Quem sabe às vezes você é muito novo e quem sabe você nunca passou por isso. Mas eu já passei algumas vezes. E toda essa situação que às vezes passamos, de alguma forma ela está forjando algo em nós. Mas essa forja de Deus na minha vida e na sua, tudo depende da maneira como nós encaramos o problema, da maneira como enfrentamos essa situação. Porque protelar, fugir, só vai adiar. Você só vai adiar o problema, porque lá na frente você vai encontrar com ele de novo. E eu sei que algumas pessoas, quem sabe, já tiveram essa triste experiência amarga de encontrar o problema várias vezes. É como se você estivesse caminhando, e depois de você caminhar vários anos, você olha e fala assim: mas parece que eu estou no mesmo lugar. A nação de Israel fez isso quando saiu do Egito. Ficou 40 anos dando volta em torno da terra prometida. De repente eles falam assim: mas já passei por esse lugar. Às vezes você, quem sabe, se sente assim, pensando: já passei por esse lugar. Quantos aqui não tem casa própria? Não tem casa própria? Levanta bem alto a mão e fala assim: você gostaria de ter a sua casa própria? Até que ponto você gostaria de ter a sua casa própria? O quanto você sonha em ter a sua casa própria? Geralmente as mulheres, elas têm mais esse sonho até do que muitos homens, porque na cabeça das mulheres em geral, uma das coisas que as mulheres buscam é segurança. Isso é uma coisa inerente à mulher. A mulher, ela tem essa necessidade de segurança. E muitas vezes uma casa própria é um sinônimo de segurança. Para algumas mulheres isso é sinônimo de segurança. Eu ter a minha casa própria, bom, eu estou seguro porque eu tenho um lugar. Se acontecer alguma coisa, eu tenho um teto. Muitos anos atrás, isso era um sonho muito forte dentro do coração da minha esposa. Nós vivíamos situações bem oscilantes. Uma hora nós, que nem crente Coca-Cola, né? Emoção para valer, né? Uma hora nós estávamos lá em cima, outra hora estava lá embaixo. Então nós vivíamos essa gangorra emocional constante. Muitos anos atrás. E nós morávamos lá na Nova Bahia. E naquele tempo nós morávamos numa casa que não era legalizada.
Lá no Nova Bahia tem muita, não sei hoje, mas naquele tempo tinha muita casa que não era legalizada. Então, e nesse inteirinho, ela morria de medo da gente ser despejado. Então, isso assim, parece que é o fantasma que batia todo dia na porta da casa nossa. No meu coração isso não tinha isso, mas no coração dela era muito forte isso. E isso fez ela dobrar o joelhinho dela, né? Para clamar: Deus, me dá uma casa, em qualquer lugar que o Senhor me der, mas eu quero uma casa. Fala para o seu irmão: cuidado com o que você pede. Deus atendeu o pedido dela, nos deu um sobrado. Estava terminado por fora, mas não estava terminado por dentro. Eu sei, não vou falar não. E aí eu investi um dinheiro e terminamos a reforma por dentro. Ficou a coisa mais linda. Mais ou menos gastamos em torno de uns 40 dias. Mas quando terminamos a reforma, foi terrível, porque você passar por uma reforma dentro da casa, gesso, colocamos coisa bonita lá, e aquele pó parece que entrou em tudo, na roupa, entrou no sofá, entrou aquele pó de gesso assim. O fato é que os nossos filhos eram muito pequenos na época, e os nossos filhos não gostaram, ela não gostou, achou horrível. E durante os próximos 4 meses e meio, eu fiquei só ouvindo: nós precisamos mudar daqui. Você sabe aquela goteira assim, que às vezes você está dormindo e de repente começa. Às vezes é lá fora, mas fica aquele tec-tec, você fala: meu Deus, onde que está esse negócio? Você não consegue dormir. Todo dia eu chegava: eu não suporto mais esse bairro, eu não suporto. Mas ela tinha pedido, nós compramos, tínhamos condições de pagar. E o fato é que tivemos que mudar de lá. Então, às vezes, existem situações na sua vida que você quer tanto, que você pede, e você pede no seu desespero, na sua alma desesperada, porque você acha que aquilo é a solução. É como alguém que está morrendo afogado e alguém joga alguma coisa para você se segurar, e você se agarra aquilo com todas as suas. Você pega, ou como se você está nadando e você vê um toco, e você se abraça aquele toco, e aquele toco é um crocodilo, é um jacaré. Aí você fala: piorou a coisa. Então o fato é que muitas vezes na nossa vida isso acontece. O que é que faz você se render? Jovens que querem casar, tanto casar. Então a gente vê muito rapaz, muita moça, às vezes, que chega numa certa idade, ele quer casar. E ainda tem a pressão da sociedade, né? Aquela pressão. Uma amiga sua que você não vê há um tempo, quando encontra você: e aí, está casada? Parece que é um soco na boca do estômago. Parece que é aquela pressão, e aí o primeiro que aparece se abraça. E a gente tem visto muitos casamentos esfacelados por conta disso. Não, esse é o príncipe encantado, esse é o que Deus preparou para mim. Todo mundo falando para ele: não, sai fora, não é essa pessoa. O líder dele fala isso. Alguns anos atrás também, creio que uns 15 anos atrás, um jovem me procurou e falou: achei a mulher da minha vida. Falei: ah, que bênção, glória a Deus, aleluia. Quem que é? Fulana. Cai fora. Essa mulher não é para você não, rapaz. Ele foi falar com o pastor dele sabe o que falou para ele? Cai fora. Ele foi falar com o apóstolo, sabe o que o apóstolo falou para ele? Cai fora. Ele casou e 2 anos depois caiu fora. Porque ela
soltou ele na banguela. Quantas pessoas estão traumatizadas por isso, por conta disso? Então, qual é a causa que você está buscando? O que você tanto sonha, o que você tanto deseja, o que tanto você realmente sonha a ponto de dia e noite você estar com aquilo pensando na sua cabeça. Então, quando a gente olha para todas essas situações, às vezes você, quem sabe, hoje a gente vive no país uma situação de recessão no país, e às vezes você pode, quem sabe, estar vivendo uma situação de desemprego. Eu já vivi isso há 20 e poucos anos atrás. De você bater na porta e todas as portas dizer não para você, não para você, não para você. E você ficar com a sua autoestima totalmente esmagada. Eu me recordo que nesse período nós estávamos recém chegando aqui. A gente descia de ônibus ali na Cano Mariano, esquina Cacalógeras, e vínhamos a pé até aqui. E a gente passava bem na esquina em frente e tinha uma revenda de carros. E eu sempre passava ali e falava assim: poxa, tanto carro dando sopa aqui, e eu andando a pé. Não falava nada, mas eu só pensava. 2 filhos pequenos, meu filho, rapaz, ele era pesado e não gostava de andar. Mas nós já estávamos congregando aqui, porque nós iniciamos, era ainda aqui na 14, mas mais para lá. E nós já tínhamos mudado para esse prédio. E nessa dificuldade eu ficava pensando, o que custava o cara me emprestar só final de semana? Mas eu só pensava. Um ano depois fui trabalhar numa revenda de veículos e o dono fazia exatamente isso comigo. Deixava eu usar o carro no final de semana. Passou alguns dias, ele deixava eu usar o carro todo dia. Então, cuidado com o que você pede. Você pode pedir uma coisa boa, você pode pedir uma coisa ruim. Então, quando a gente começa a olhar para todas essas situações, quem sabe você está vivendo um problema com seu filho. No dia 16 de outubro de 2010, quase 7 anos atrás, ainda meu gabinete pastoral era aqui em cima. Nessa parte de cima nós temos algumas salas, meu gabinete era ali. Era o dia do meu aniversário. Aquele dia, os discípulos tinham preparado uma festa de aniversário para mim. E eu estava que nem Davi, eu queria asa para voar e sumir. Estava enfrentando uma guerra com o meu filho, que já vinha se estendendo por anos. Eu não sabia mais o que fazer. Eu lembro que eu levantei e vim aqui para o gabinete, porque eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu me tranquei lá dentro, fiquei lá, muito mal. E eu falei para minha esposa: eu não quero ver ninguém, eu não vou à noite nessa festa, eu não estou em condições de ir. Como que eu vou numa festa desse jeito? Estou mal. E eu me recordo que ela falou: mas nós precisamos dar um jeito. E ela começou a conversar comigo, falando que eu precisava resolver essa situação com o nosso filho. Para mim, como homem, e como alguém que resolve as coisas, sim, aqueles que estão há mais tempo aqui, por exemplo, o pastor Valdomiro, ele ministrou no culto das 17 aqui, ele está há 24 anos na igreja. Eu estou há 23 e o pastor Evaldo há 22. Sim, nós somos de uma safra meia próximas um do outro.
Mas aqueles que conhecem a minha história aqui na Igreja Evangélica em Campo Grande sabem que todas as vezes que o apóstolo desejava lançar alguma coisa nova, ele me chamava e falava assim: Cruz, nós precisamos fazer isso. Eu falei: então vamos fazer. Então, eu sempre fui uma pessoa de agir, de ação. Só que quando se tratava do meu filho, eu não tinha o que fazer. Porque eu estou lidando com uma pessoa que tem vontade própria, que já era um adulto, e que parecia que tinha o diabo no couro. Na verdade, por algum tempo, nós enfrentamos literalmente a ação de Satanás na vida dele. Níveis de guerras a ponto de quase perder as forças. E aquele dia eu estava assim, mal, muito mal. E ela disse para mim: você tem que fazer alguma coisa. E aí na dor que havia dentro de mim, eu simplesmente disse para ela: nem Deus, se Ele não quiser, pode fazer alguma coisa. Porque Deus não vai arrebentar a vida dele, Deus não vai arrombar a vida dele. Deus só vai poder entrar no coração de um homem que abria a porta. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Então Deus é educado, educadíssimo. Ele não é o diabo, que é um ladrão salteador que arrebenta e arromba. Eu disse: se nem Deus vai arrombar, eu vou fazer o quê? Ali ela entendeu que não tínhamos mais o que fazer, nem ela nem eu, a não ser esperar uma ação do Espírito de Deus, que Deus usasse alguém de alguma forma, de algum jeito. Mas nós passamos e vencemos. O fato é que todas essas situações difíceis que passamos na vida, elas nos forjam. São gigantes que surgem diante da nossa vida e que nós temos que enfrentar. Mas a vontade que temos é de correr. A vontade que temos é de cavar um buraco e se esconder. A vontade que temos é de fugir, porque é mais fácil. É muito mais fácil isso. Às vezes você está enfrentando um problema no seu casamento, e você olha que o caminho mais fácil é a separação. Sempre o caminho mais fácil é a separação. Ainda mais numa sociedade fast food, onde tudo é descartável, e de repente os relacionamentos se tornam descartáveis. Então é mais fácil você abandonar o seu casamento do que você lutar por ele. É mais fácil você querer que o outro mude do que você mudar. E aí onde Deus começou a ministrar o meu coração, e eu comecei a aprender que todas as mudanças que começaram a acontecer na minha vida, elas se deram por uma única razão: eu decidi mudar. Meu casamento, o pastor Evaldo falando, completando 31 anos de casado nessa semana. Eu falo assim, a gente é bem contemporâneo, porque ele é de Aquidauana, eu também. Eu falo que a safra de 65 é boa, né? Porque nós temos a mesma idade, nascemos no mesmo ano, né? A apóstola Marisa também, eu brinco quando nós estamos três juntos, a safra 65 é top 5. Somos natural de Aquidauana, então temos algumas coisas como temos 31 anos de casado também. Então, o nosso casamento, quem sabe, eu estava ali pensando, se eu tivesse desistido do meu casamento, onde eu estaria hoje?
onde minha esposa estaria hoje? No primeiro ano do nosso casamento foi um inferno. Nós vivemos um inferno na terra. Mas se nós tivéssemos desistido, onde nós estaríamos? Se eu tivesse desistido do meu filho, onde ele estaria? Se eu tivesse desistido de tentar todas as situações difíceis que foram surgindo na minha vida, onde eu estaria? Com certeza eu não estaria onde eu estou hoje. Quem sabe jogado numa sarjeta, quem sabe aí arrebentado nos casamentos, filhos esparramados no mundo. Mas tudo isso não aconteceu por quê? Porque eu decidi ir na fonte, naquele que pode resolver todas as coisas. Eu quero te dizer que Deus não tem filhos prediletos, Deus não tem nenhum queridinho do papai. Deus, Ele ama todos nós indistintamente. E olha o que diz no próprio versículo 32 do capítulo 8: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, se Deus não poupou nem o seu próprio filho, mas Ele entregou o seu filho por nós, Ele está dizendo, será que em Cristo nós não podemos alcançar todas as coisas? Quando a gente está na escola e entramos na matemática, a gente aprende que o caminho mais curto entre o ponto A e o ponto B é uma reta, certo? Mas na vida isso não é uma verdade. Qual é o caminho mais curto entre Campo Grande e São Paulo? É uma reta, sim ou não? É uma estrada sinuosa, cheia de curvas, montanhas e vales. A vida é assim. A vida não é uma reta. Mas todas as vezes que você quer pegar a reta é o atalho. Todas as vezes que você quer pegar o caminho mais fácil, que é o atalho, você está atrasando o seu processo de crescimento. Parece ser mais fácil o atalho. Parece ser mais fácil pegar o caminho mais curto. Mas entenda uma coisa: a vida que nós vivemos é uma vida que nós aprendemos no processo. Nós crescemos no processo da luta, nós crescemos no processo das dificuldades, nós crescemos diante de todas as adversidades que enfrentamos. Mesmo sem a gente perceber, nosso corpo ele sofre uma resistência da lei da gravidade, que nós não temos essa consciência claramente, mas todos aqueles que estudam sabem que existe essa influência da lei da gravidade sobre nós, e é isso que nos mantém vivo, faz com que a gente realmente se locomova, porque há uma resistência, e por conta dessa resistência é que você consegue se manter ativo. Você vê que uma pessoa que fica numa cama muito tempo parada e que não tem essa locomoção, ela, em pouco tempo, ela perde os movimentos dela e tem que fazer fisioterapia. Por quê? Porque não existe uma resistência da gravidade sobre ela. Ela está estática. Nós somos pessoas que fomos criadas para viver em movimento. Nós não fomos criados para viver sedentários. Nós não fomos criados para viver parados, inertes. A vida cristã é uma vida em movimento, constante. Jesus mostrou isso para Nicodemos, disse que aquele que nasce do Espírito é como Espírito. O Espírito você não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, você está vivendo um movimento constante, mas sendo guiado pelo Espírito de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver muitas situações. Às vezes você
Não sei se você já passou a experiência de ser furtado. Ser furtado é diferente de ser roubado, né? Porque o furto é algo que entrou lá, você não estava lá, na sua casa, seu carro, seja lá, e alguém foi lá e levou alguma coisa sua. O roubo, você está presente e pode até sofrer algum tipo de violência. Mas eu lembro, eu tinha um Santana, isso era em 1996, aqui na frente da igreja Santana. Eu tinha um Santana, tinha comprado naquela semana um Santana 88, coisa mais linda. Nós estávamos preparando para viajar para a praia, São Paulo. Atrás no porta-mala ainda tinha aquela, quem lembra disso, né? Colocar aquelas disqueira, né? Um monte de disco lá atrás. Quando eu saio do culto, meu irmão, cadê o meu rádio? Pensa na sensação, meu irmão. Eu lembro que eu fiquei perturbado uma semana, que eu ficava aqui louvando a Deus e o capeta soprando no meu ouvido: vão roubar o resto. Fiquei uns 15 dias perturbado, meu irmão. Aí eu tentava louvar a Deus assim, e o diabo soprando no meu ouvido, e eu naquela guerra aqui no louvor. Mas é uma sensação terrível você chegar lá e ver que tem. Nessa casa que nós morávamos na Nova Bahia, um dia eu chego lá, e quando eu chego, a porta está arrombada. Abri o portão que entro, a porta era de ferro, os caras meteram um pé de cabra, entortaram a porta todinha e entraram por baixo. Irmão, minhas pernas tremiam. Falei assim: se o cara está aí dentro. Mas eu entrei assim, o coração estava na boca. Passou, sei lá, um mês, arrumei a porta, pus um monte de cadeado, coisa assim. E aí eu lembro que nós não entramos pela sala, nós entramos porque tinha uma varanda muito grande, fechada, ela tinha uma porta de entrada aqui e tinha uma porta lá no fundo. Eu lembro que passou um mês, mas eu abro a porta aqui. Quando eu abri a porta aqui, a de trás estava caída no chão. Falei: lascou. Falei: nem entra, entrar de novo em casa. Levaram algumas coisas, mas você fica mal com isso, sobressaltado. A nação de Israel passou por essas situações, por essa experiência. No livro de Juízes, capítulo 6, conta essa história, que os midianitas vinham de tempo em tempo e roubavam tudo que eles tinham. Só quem já passou por isso sabe o que é isso. Você ser furtado ou roubado. E a sensação é muito terrível. E a nação de Israel passava por isso constantemente. Mas a Bíblia diz que eles clamaram a Deus. E Deus ouviu o clamor deles. Satanás é como um midianita, querido, que tenta roubar a tua paz, roubar a tua alegria, roubar a alegria do seu casamento. Ele tenta destruir o relacionamento seu com os seus filhos. Satanás é esse ladrão que a missão dele é roubar, matar e destruir, que vem para intimidar você de todas as maneiras, de todas as formas. E era isso que estava acontecendo na nação de Israel. Mas eles tiveram uma atitude, eles clamaram, eles buscaram a Deus, e Deus ouviu eles, e Deus respondeu a eles da maneira mais inusitada possível. Deus escolheu o mais medroso, o menor na casa do pai, a menor tribo. Então a gente olha, e o apóstolo falou tanto de lógica esses dias. Deus é ilógico, e Deus escolhe um camarada que, quando ele vai conversar com Deus, começa a conversar com Gideão ali. Gideão só sabe reclamar, ele só fica reclamando. Deus está falando, varão valoroso, né? E ele está reclamando.
olhando para o passado, olhando para as coisas que aconteceram no passado. Cadê a tua força, Deus? E eu vejo que às vezes na igreja tem muitas pessoas assim. Às vezes você está passando por uma situação e a única coisa que você sabe é reclamar e falar: Deus, cadê o Senhor? Onde o Senhor está? O Senhor me abandonou? O Senhor esqueceu de mim? Quem sabe você até se revolta, alguns até falam: não vou mais na igreja. Mas Deus fala assim: a solução do problema está em você. É você, Gideão, que vai resolver esse problema. Fala para o seu irmão: é você. Fala: você é o Gideão hoje. É daquela situação que você acha que não tem solução, é dessa situação que você acha que você sempre está esperando a intervenção de uma terceira pessoa. É impressionante como nós temos isso muito forte dentro da gente, quando a gente está passando por um problema, sempre esperando que uma terceira pessoa venha nos socorrer. Mas Deus está falando para você nessa noite: a pessoa que vai te socorrer é você mesmo. A chave da tua vitória está dentro de você. Quando aquela mulher viúva chegou diante de Eliseu, Eliseu falou: o que você tem? Ele falou: não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. O milagre dela estava naquilo que ela já tinha. Eu quero te dizer que você tem muito mais do que você imagina que você tem. Você pode muito mais do que você imagina que pode. Quem sabe você está assim, sucumbindo diante da situação, da dificuldade, e as suas energias estão se esvaindo, e você fala: eu não tenho mais força. Mas eu quero dizer que é nesse momento que às vezes você está preparado. É nesse momento, quando você não tem mais a quem recorrer, que Deus quer ser Deus na sua vida. O único, vivo e verdadeiro Deus na sua vida. E é isso que você precisa aprender. É nesses momentos que você precisa ir a Ele, ter o seu encontro com Ele, assim como Jacó teve o seu Peniel lá no Val de Jaboque. Você precisa ter essa experiência, porque é nessa experiência que você cresce, é nessa experiência que você amadurece, é nessa experiência que você descobre o sobrenatural de Deus, é nessa experiência que você conhece mais profundamente a Deus, e você entende quem de fato é Deus, que Ele é o teu Pai, que Ele não te abandona. E Paulo escreve a sua carta aos Romanos dizendo: se Deus, Ele não poupou, se Deus não poupou o Filho dEle e entregou, você acha que Deus vai poupar você? Você é melhor do que Jesus? Eu sou melhor do que Jesus? Você é melhor do que Jesus, sim ou não? Deus não poupou o Filho dEle. Você nasceu de novo, você é filho dEle agora. Você acha que Ele vai te poupar? Não, Ele quer que você cresça. Ele quer que você desenvolva a sua fé. Ele quer que você seja realmente um cristão maduro. Para finalizar, João 3,16, que é um texto bastante conhecido, principalmente dos antigos, sabe de cor salteado. Se eu começar a falar aqui, vai virar uma reza. Mas a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o desejo de Deus, ao entregar Jesus por nós, é para que nós possamos ter essa vida eterna. Essa palavra vida eterna, ela, segundo os estudiosos, ela aparece 22 vezes no Novo Testamento, nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, ela aparece 5 vezes, e somente no livro de João ela aparece 17 vezes. E no versículo 17, eu quero encerrar, no capítulo 17, versículo 3, coloque na tela, eu quero encerrar com esse versículo. João
17, versículo 3. Gostaria que todos lessem para mim. 1, 2, 3. Mais uma vez. No grego, a palavra vida é zoe, e eterna é aionios. E a junção dessas duas palavras, vida eterna, é viver a vida como Deus vive. Então ele está dizendo que viver a vida como Deus vive é assim: conhecê-lo e conhecer Jesus como o único, aquele a quem Ele enviou. Isso quer dizer que, se eu quero viver a vida como Deus vive, eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso ser um seguidor de Jesus. E quando a gente vai para Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 10, você começa a ler ali, e você vê o percurso de Jesus, de sacrifício, de lutas, de dificuldades, de problemas que ele enfrentou, para alcançar algo maior. Então, nesse processo de Jesus, de crescimento, ele foi crescendo no sofrimento, ele foi crescendo e foi sendo experimentado. A Bíblia diz que ele foi experimentado no sofrimento, quer dizer, ele foi sendo trabalhado nisso. Então entenda que muitas coisas que ocorrem na nossa vida são necessárias para nós crescermos, para nós amadurecermos, para desenvolvermos a nossa fé, para sermos canal de bênção na vida de outras pessoas. E quando a gente pensa em viver a vida como Deus vive, deve ser algo extraordinário. E a única pessoa que conseguiu viver plenamente isso foi Jesus Cristo. Enquanto ele esteve aqui, ele viveu essa vida como Deus vive. Nada abalava Jesus. E olha que ele viveu num mundo hostil, num mundo onde era um barril de pólvora, pronto para explodir em guerra constantemente. E Jesus, ele tinha uma serenidade muito grande. Ele sempre sabia, ele sempre tinha resposta. Ele sempre tinha um sorriso nos lábios. Ele chorou, ele sorriu, ele cansou, ele enfrentou todas aquilo que nós enfrentamos, mas com uma diferença: ele venceu tudo que ele enfrentou. Isso quer dizer que eu e você podemos vencer tudo o que enfrentamos. Fala para o seu irmão: você pode vencer tudo. Então, se você veio nesta noite e está passando por uma luta, uma situação difícil, fica tranquilo, eu não vou orar por você. Esse é o seu momento. É o seu momento com Deus. Não é uma oração de um pastor que vai mudar essa realidade. Às vezes é simplesmente o fato de você chegar lá no seu quarto, lá na sua cama, lá no lugar onde você costuma orar, e fechar lá, se fechar e falar: agora é eu e o Senhor, Deus, e derramar sua alma perante Ele. E aí fala assim: é por essa causa que eu me coloco de joelhos.
E eu quero te dizer uma coisa: os céus vão estar abertos e haverá uma conexão dos céus com você. E eu não tenho dúvida que Deus vai estar trabalhando dia após dia na sua vida. E lá na frente, quando você olhar para trás, você vai falar: eu venci. Nunca se esqueça que Deus te amou tanto que Ele entregou o Filho dele. E o amor dele nunca mudou e nunca mudará. Ele te ama, a despeito de todos os problemas que você esteja passando. Ele te ama e jamais vai deixar de te amar. Amém? Vamos nos colocar em pé. A equipe de louvor. Você pode apresentar essa causa agora. Eu não sei o que está lhe afligindo. Eu não sei o que angustia a sua alma. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta hoje e que às vezes parece tirar o teu chão. Mas eu sei que o Deus que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha de fogo ardente, o quarto homem, Ele está aqui nessa noite. O mesmo Deus que, diante daquela situação que parecia impossível, daqueles jovens não serem queimados vivos, o rei Nabucodonosor olhou e falou assim: nós jogamos 3 homens na fogueira, mas eu vejo 4 homens andando no meio do fogo, e o quarto homem é semelhante aos filhos dos deuses. Eu quero dizer que o quarto homem está aqui. Você não está sozinho nessa fogueira. Você não está sozinho nessa situação. Então eu quero que você agora, enquanto o pastor Júnior vai estar cantando, eu não quero que você cante, eu quero que você ore. Que você fale com Deus agora. Se você quiser ajoelhar, se quiser ficar em pé, você é livre, você está na casa do Pai. Mas tem um momento agora para falar com Deus sobre aquilo que você precisa, sobre aquilo que você tanto está clamando, porque eu tenho certeza que os céus estão abertos sobre a nossa cabeça hoje, e Ele vai ouvir a tua oração. Comece a orar, fique à vontade. Quiser ajoelhar, ajoelha, fique à vontade, mas entre na presença de Deus hoje, porque o Deus do impossível está aqui para fazer o teu milagre. Abra sua boca, comece a orar. Não faça isso no pensamento, não. Se você quiser gritar, grite. Rasgue o teu coração. Vou me entregar. Se renda diante do Senhor. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais de conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Pai, eu quero unir a minha fé agora com esses homens e mulheres que estão clamando a Ti, Senhor. Pessoas que estão clamando para que haja uma intervenção da Tua parte. Assim como o povo de Israel clamou, Senhor, diante do
do sofrimento que eles estavam vivendo com os midianitas, assim os teus filhos estão clamando nesta noite, neste lugar. Eu sei que há uma conexão agora aberta contigo, ó Pai, e peço o Espírito Santo, vai trabalhando agora na situação de cada um dos teus filhos e filhas, os problemas de relacionamento, problemas com os filhos, casamentos que estão à beira de um divórcio, situação que está insustentável com os filhos, situação financeira que não se resolve, o desemprego que bate, a fome que chega. Ó Deus, ouve a oração agora dos teus filhos e filhas, Pai. A angústia de sentir que não pertence, pessoas que estão com a autoestima esmagada. Espírito Santo, comece a trabalhar, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, trabalhe no coração dos teus filhos e filhas. Ministre cura, ministre restauração, manifesta a tua graça, manifesta o teu amor, Pai, em nome de Jesus, amém. Se coloque em pé. Ouça algo que é muito importante. Diga, é muito importante. Só um momentinho. Alguém aqui nunca errou na vida? Levanta a mão. Então todos já erraram, inclusive eu. E muitas vezes. Mas todas as vezes que você comete um erro e você pega um caminho errado, muitas vezes você traz sobre si culpa. E é exatamente por conta dessa culpa que muitas vezes você não consegue avançar no sinal. Você fica preso por conta dessa culpa. Então, quando eu disse que é muito importante, ouça: você precisa se perdoar. Você está escutando? Todos os erros que você cometeu, todas as falhas, todos os erros de percurso. Quando você diz, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. Às vezes lá no seu subconsciente você tem ainda dentro de você um sentimento de culpa, que é como uma âncora que te aprisiona no passado e impede você de avançar. E se você não se perdoar, você vai ficar preso nesse passado. Não gostaria de orar nesse momento em relação a isso. Eu vou orar para que o Espírito Santo comece a lembrar, trazer à sua memória alguma situação lá do passado que de alguma forma está impedindo o seu avanço. E quando você se lembrar, você se perdoe. Perdoe por esse erro cometido. Porque parte do princípio que eu só consigo amar o outro quando eu amo a mim mesmo. E se eu não consigo me perdoar, isso quer dizer que eu não estou conseguindo me amar. Porque eu mesmo estou me condenando. Então você precisa se perdoar para conseguir se amar. E quando isso acontece, você consegue então resolver muitas coisas à sua volta. Gostaria que você colocasse as duas mãos sobre a sua cabeça agora e repetisse comigo uma oração. Diga assim: meu Deus e meu Pai, nesta noite eu entendi
que eu preciso me perdoar. Às vezes, eu nem sei do que eu preciso me perdoar. Quem sabe esteja muito oculto e eu não tenho essa percepção. Mas eu te peço que o Espírito Santo me ajude a lembrar situações e circunstâncias do passado que de alguma forma eu estou me condenando. Hoje eu decido que serei um homem livre, que serei uma mulher livre, que eu decido me perdoar plenamente, em nome de Jesus. Amém. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu coloco cada um dos teus filhos e filhas agora diante de ti. Peço que teu Espírito traga luz, entendimento, revelação, traga memória, seja hoje, seja durante o decorrer da semana, mas traga situações e circunstâncias que ainda têm aprisionado os teus filhos e filhas, para que eles possam de fato viver a verdade do Evangelho, viver a vida de Deus, viver como Deus vive essa vida, viver a plenitude dessa vida na terra, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam desfrutar disso em toda a sua plenitude. Pai, eu quero abençoar cada um dos teus filhos e filhas, para que eles sejam guardados e protegidos pela tua mão de poder, que eles tenham o restante de semana, uma semana na realidade abençoada, Senhor, uma semana de trabalho abençoada, uma semana de revelação, uma semana de entendimento aberto, uma semana onde eles vão descobrir que o Senhor é o Deus Pai que cuida de cada um de nós todos os dias. Eu os abençoo para que eles possam retornar em paz para os seus lares, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Deus abençoe. Fique à vontade. A minha fonte é o teu